Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Maurício Dieter, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e BCCRIM, a se manifestar. Vossa Excelência tem até 8 minutos também, está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores, ministro do Supremo Tribunal Federal, ilustre presidente, ministra Carmen Lúcia, ilustre relator, ministro Gilmar Mendes, saúdo aos demais ministros, em nome dos colegas professores do Largo de São Francisco, ministro Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, e faço uma saudação especial ao meu querido professor, ministro Luiz Edson Fachin. Cumprimento a Procuradoria-Geral da República e saúdo a todos os presentes na figura do Dr. Técio Lins e Silva. Eu falo aqui em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, regularmente habilitado como Amicus Curiae, na arguição de descumprimento do preceito fundamental 395, para sustentar na mais alta corte a firme posição de que o artigo 260 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988. Resquício anacrônico do Código de Processo Penal feito à sombra do Estado Novo, a condução coercitiva de investigados ou acusados estava em ostracismo até ser convocada de maneira voluntarista para o exercício de pretensões punitivas nos últimos anos. A propósito, se fizermos uma análise legislativa na diacronia histórica das transformações do Código de Processo Penal brasileiro, descobriremos que o artigo 260 só não foi suprimido com a reforma determinada pela Lei 10.733 de 2003, junto com o artigo 187, por um crasso erro legislativo, como não raro só ia acontecer. Dispensando-se até mesmo a observação de seus explícitos pressupostos formais, quais sejam a prévia intimação e o não comparecimento injustificado, o artigo 260 do Código de Processo Penal passou a ser utilizado por alguns poucos juízes, de maneira seletiva e episódica, como instrumento de pressão para transformar cidadãos protegidos pela presunção de inocência em dóceis e úteis colaboradores. A estratégia hoje já nos é bem conhecida. O cidadão é subitamente subtraído de seu domicílio e, sem o auxílio de um advogado, confrontado em um ambiente hostil, com acusações já fartamente abastecidas por investigações contra si e das quais toma conhecimento pela primeira vez. O objetivo é claro: constrangê-lo para que renuncie a seus direitos e colabore com a lógica eficientista que coloniza o processo penal brasileiro. Uma maneira pouco velada de intimidação para a confissão ou delação. Nesse contexto, o direito constitucional de ficar em silêncio é reduzido ao meramente simbólico, não sendo efetivamente garantido. Viola-se a regra de ampla defesa, técnica e pessoal, que condiciona a validade de todos os atos processuais. Considerando que a Constituição da República assegura o direito de não produzir prova contra si, por constrangimento ou por engano, o uso da condução coercitiva é completamente inconstitucional, imoralidades à parte. E as interpretações idiosincráticas que defendem essa medida como produto da necessidade são arbitrárias, porque não encontram fundamento legal nem substrato teórico legítimo, na medida em que se ancoram em inexistentes poderes gerais do juiz sobre o processo. Nesse sentido, é importante destacar que, ao contrário do processo civil, não há poder geral de cautela por parte dos magistrados no processo penal por 3 motivos. Primeiro, porque o processo penal não é instrumental. Se fosse, então os fins justificariam os meios. Mas no processo penal, o respeito ao devido processo legal é um fim em si mesmo. Fora dele, só há nulidade, porque a garantia da matéria é o respeito à incolumidade da forma, que não se subordina por qualquer interesse utilitário. Segundo, porque toda a limitação à liberdade individual depende de prévia, explícita e estrita previsão legal. A taxatividade e a reserva legal, que orientam o direito penal, são princípios que se aplicam também aqui, porque no processo penal, discricionariedade é o equivalente à arbitrariedade. Contra o corpo e a liberdade do cidadão, o Estado não tem poder algum, salvo nas exceções rigorosamente demarcadas pela fronteira da lei. Fora do estrito cumprimento do dever legal, toda privação ou restrição de direito à liberdade ambulatorial é proibida, e a ginástica hermenêutica que tenta fazer isso deve ser descartada como uso indevido da linguagem jurídica.
Por isso, ainda nesse sentido, todas as hipóteses de privação ou restrição temporária da liberdade individual precisam obedecer fielmente àquilo que está definido no Código do Processo Penal, sendo proibido a qualquer magistrado inventar novas medidas pessoais ou reais ou atribuir às medidas existentes significado jurídico expansivo sob qualquer pretexto. Assim determina a Constituição da República em seu artigo 5º, inciso 2º e 39, ao alcance de qualquer cidadão alfabetizado, e talvez seja bom lembrar que a Constituição pertence ao povo e não pode se tornar um segredo criptografado pela autoridade. Terceiro, os tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário, proíbem expressamente a existência de medidas cautelares inominadas no processo penal. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em especial, já julgou casos semelhantes. E aqui recomendamos o estudo do precedente em Chaparro versus Equador, mencionado em nosso parecer, esclarecendo que toda restrição à liberdade ambulatorial, independentemente da quantidade de tempo ou do momento processual, precisa estar prévia e precisamente em lei, conforme a Constituição. Ratifica-se outra vez. No processo penal, discricionariedade da autoridade é, via de regra, sinônimo de arbitrariedade. Essa é a determinação e a lição do artigo 7º, números 2 e 3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Por fim, quero lembrar que a possibilidade de medidas cautelares inominadas no processo penal é um retrocesso evidente no contraste com as recentes alterações do Código Pátrio, que cada vez especifica mais e com mais detalhes as medidas processuais pessoais e reais à disposição do sistema de justiça criminal, e que o atual projeto de novo Código Processual Penal não prevê a possibilidade de medida semelhante à condução coercitiva para investigados ou acusados. Antes de encerrar, o IBCCRIM também gostaria de manifestar a enorme preocupação, já manifestada da tribuna, que, em relação aos possíveis efeitos colaterais da decisão que hoje se julga, que, conforme a melhor técnica jurídica, devem, claro, declarar a não recepção do artigo 260 do Código Processual Penal. Refiro-me, é claro, à substituição dessa medida na prática forense pelo uso expansivo e ilegal de prisões preventivas e temporárias, manipulando-se os pressupostos legais para a realização dos mesmos irrepudiáveis fins que são objeto de crítica em relação à condução coercitiva. Como última nota, vale lembrar que isso não se trata de um direito das pessoas que hoje são alcançadas por essas novas tecnologias de persecução penal, a maior parte delas também inconstitucionais. No dia 14 de julho de 2013, o pedreiro Amarildo Dias de Souza também foi conduzido coercitivamente por policiais militares e nunca mais retornou. A pergunta onde está o Amarildo, já que os pressupostos legais da condução coercitiva não são observados, deve orientar, na perspectiva do IBCCRIM, também a decisão sobre essa matéria. Confiante de ter exercido o seu papel como conselheiro dessa Corte, atribuição honrosa que dignifica o tratamento ético e técnico ao direito penal brasileiro, agradeço em nome do IBCCRIM a atenção dos senhores ministros. Agradeço a Vossa Excelência.